Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos e que Jesus nos abençoe a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, convidando o jovem Gustavo para fazer a leitura da nossa página de harmonização e logo em seguida faremos a nossa prece. Boa noite, sou o Gustavo e participo da Mocidade do Isaac Lima. Vou ler a página do livro Estude e Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A página é Em Todos os Caminhos. Seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa a omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente necessidade de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que despendas mínimo esforço. Não contrataste engenheiros para a garantia do sol, que te sustenta, nem assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete, por um momento só, nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem, e guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. De pensamentos harmonizados, vamos fixar a imagem do nosso amigo Jesus e fazer a nossa prece. Jesus, amigo querido, estamos reunidos em Teu nome nesse ambiente virtual, onde viemos buscar o equilíbrio para o nosso caminhar através do estudo do Teu Evangelho que nos renova a fé e a esperança no futuro. Mas também, Senhor, desejando o equilíbrio de nossa saúde física, buscamos o alívio através do passe magnético. E para que alcancemos os nossos propósitos, pedimos Tua doce presença, através dos bons espíritos, a nos envolver os pensamentos, para que estejamos receptivos para receber as bênçãos necessárias à nossa saúde, tanto física quanto moral. Pedimos que envolva a nossa equipe de trabalho nesse instante, inspirando o companheiro que nos trará a mensagem do Evangelho e também sustentando a toda a nossa equipe de trabalho. Estendemos também, Senhor, o nosso pensamento fraterno a todos os irmãos que sofrem nas ruas, nos abrigos, nos presídios, nas guerras, nos hospitais e, em especial, Senhor, aos companheiros do sul de nosso país, sujeitos aos alagamentos pelas chuvas. E assim, Senhor, certos de que cada um receberá segundo a sua necessidade, pedimos a Tua permissão para iniciar a nossa reunião de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus, que assim seja. Vamos então dar início ao nosso estudo, convidando o nosso companheiro Luiz Rosa, que vai falar para nós sobre o tema Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Esse tema está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 10 a 12. Um bom estudo a todos.
Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós neste momento. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos um tema do Evangelho. E esse tema da noite de hoje é: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Como eu já disse, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, itens 10 a 12. E, como eu sempre busco fazer, eu vou ler um trechinho para a gente entender do que nós vamos estar tratando nessa noite de hoje. Então, no item 10, completinho, diz assim: o servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito será pedido àquele que tem, muito será pedido àquele que muito houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas haja sido confiado. Isso está em Lucas, no capítulo 12, versículos 47 a 48. Então, claro que existem mais dois itens, né? o 11 e o 12, mas aqui já dá uma certa noção de que nós vamos estar estudando, né? Ou melhor dizendo, refletindo na noite de hoje. Porque logo de cara, a gente pensando nesse primeiro item, Jesus ressalta nesses ensinos a lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, com a consequente responsabilidade de cada um no seu modo de viver. O homem traz consigo, na sua essência espiritual, o livre-arbítrio, que é aquele direito, né, de pensar e agir como quiser. Eu costumo até mudar isso um pouquinho e digo que é o direito de pensar e agir como deve ser pensado e como deve ser feito. Porque se a gente foge muito de certos parâmetros, essa lei também se volta contra nós. Mas ela permite que nós possamos escolher entre duas ou mais ações a que melhor nós acharmos para nós. Mas nós ficamos presos às consequências agradáveis e desagradáveis das nossas escolhas. Se eu queria comer uva e plantei pepino, eu tenho que comer pepino. Não existe uma outra opção. Se eu quero comer uva, se eu quero comer morango, eu tenho que plantar a uva e o morango. No tempo certo eu colho. É uma lei natural. Quanto mais inteligente, quanto mais conhecimento, quanto mais talentos, quanto maior o entendimento das coisas, da vida, né, mais nós devemos produzir coisas boas para nós e para o nosso semelhante. É uma lei natural. E isso também nos trará consequências boas. Ao contrário, quando nós nos beneficiamos somente, quando nós causamos males aos outros, mesmo sabendo, mesmo tendo oportunidade de não fazer, ou não fazendo para os outros, nos omitindo no bem, nós sofreremos os reveses
dessas escolhas erradas do nosso livre-arbítrio. E nós sofreremos no nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa vida de relação. Muitos dizem que apenas no futuro, mas nesta própria encarnação, poderemos estar colhendo consequências da nossa má semeadura, da nossa má resposta aos estímulos quando nós temos muita oportunidade para fazer o bem, para fazer o justo, para fazer o correto. Como espíritos em processo de evolução que todos nós estamos, todo dia é dia de colher os frutos de ações passadas e todo dia é dia de semear para vivências de experiências novas. Aquele espírito que, mais novo ou não, com a sua capacidade intelectual menos desenvolvida, cometendo faltas, sofrerá apenas as consequências naturais dos seus atos, na correspondência do seu entendimento. É assim que a lei de causa e efeito se processa na perfeita justiça, exigindo de cada um apenas o que pode dar. Mas, ao contrário, se eu cometo esses mesmos atos, tendo plena condição de entendimento e de fazer muito, mas muito diferente, a justiça conosco será mais severa. Porque não somos aquele espírito primário, né? Não somos aquele espírito com desconhecimento. Não. Somos aquele espírito que conhecemos as consequências. Temos a consciência. Mas mesmo assim, por uma série de fatores, né? Como inveja, como orgulho, com egoísmo, não fazemos propositadamente o justo, o bom e o correto. Por isso é que Jesus, que veio ao mundo, né, para nos ensinar as leis morais, para demonstrar, né, na prática o funcionamento dessas leis, ele, em suas palavras, evidencia a grande responsabilidade dos que as conhecem, ou seja, que conhecem as leis e não as praticam, como se deve, né? Na resposta aos fariseus, nós podemos ver isso. Quando ele responde no finalzinho, se fosseis cegos, não teríeis culpa. No texto também, em seu comentário, né, Kardec ressalta a importância dos ensinos trazidos pelos Espíritos, reproduzindo os ensinos de Jesus com esclarecimentos sobre as leis que reforçam a necessidade de vivenciar essas leis, né, na Terra. Nada do que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo revive e amplia são conceitos etéreos. Muito pelo contrário, são conceitos para que nós possamos viver nesse mundo onde estamos colocados, interagir com os nossos irmãos, responder de forma mais positiva aos estímulos que nós recebemos diante das situações desafiadoras do dia a dia. É um filho que às vezes é muito rebelde, é o nosso patrão que às vezes age de maneira grosseira ou injusta, e nós precisamos nos colocar sempre como cristãos nestas e em outras situações nas quais nós estamos sempre sendo arrolados. Não podemos esperar
no atual estágio onde nós estamos, coisas diferentes. Nós precisamos sim, saber nos situar como cristãos no local e na posição onde estamos neste momento. Os espíritos, comunicando-se por toda a parte, citando os exemplos de Jesus sob diversas formas, tornando-os mais claros e inteligíveis, demonstrando que eles são consequências de leis naturais, facilitam o entendimento, de maneira que todos nós, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podemos recebê-los, compreendê-los. Assim, quem quer que os receba direta ou por intermédio de outros, não pode alegar ignorância ou justificar pela falta de instrução por não entender as alegorias do Cristo. O Espiritismo, o Consolador, que veio recordar tudo que Jesus havia dito e ensinar outras coisas a mais que estavam veladas, ao entendimento da época que Jesus citou, coloca à disposição de todos, a necessidade e a possibilidade de se praticar, a qual nenhum de nós pode fugir. Dessa forma, meus irmãos, aqueles que admiram as palavras do Cristo, amam o Evangelho segundo o Espiritismo, idolatram a própria doutrina, se admiram, mas não se esforçam para colocar esses ensinamentos em prática, continuando com uma vida fútil, orgulhosa, egoísta, apegada aos bens e valores materiais, provocando males, omitindo-se no bem, são tanto mais culpados quanto mais facilidades têm para conhecer a verdade. E também são mais culpados por não cumprirem, não agirem em acordo com aquilo que acreditam. Então, muito se pedirá, e nós espíritas estamos nesse barco, estamos ali sentadinhos, muito se pedirá a quem muito recebe. E isso é algo lógico. Se você recebe dons, se você recebe esclarecimento, se você recebe uma série de facilidades, vai chegar a tua hora de você dividir isso com o teu próximo. E ai de nós que não tenhamos a simplicidade como Cristo de dividir aquilo que nós recebemos. O bem que nós recebemos. Não podemos nos furtar a isso. Porque aí a gente já sabe qual é o nosso futuro, o nosso destino, que é na lei de causa e efeito. Aquele que se nega a fazer o bem, que se encolhe diante das situações, infelizmente, a gente não quer colocar de uma forma simplória, mas vai sofrer. Infelizmente, vai sofrer. Pelo seu egoísmo, pelo seu descuido, pela falta de amor ao próximo, vai sofrer. Para poder perceber, primeiro, o que tinha em mãos e, segundo, o mal que fez. Nesse presente texto, Kardec cita os médiuns que recebem boas comunicações e não as colocam em prática, por julgá-las necessárias aos outros, não a si próprios.
são muito mais repreensíveis os que têm essa atitude e sofrerão consequências dolorosas. Porque estão cegos, né, pelo orgulho, não percebem que os espíritos se dirigem primeiramente a eles próprios. A mensagem que vem através dos espíritos para nós médiuns, né? Nós médiuns no sentido mais amplo, porque todos somos médiuns, mas para os que são ostensivos, né? A mensagem, primeiro lugar, é para o próprio médium. Então, como é que ele ousa a não praticá-la? Como eu já disse antes, nesse texto, né, é bem lembrado, mais uma vez, né, que nós espíritas seremos muito cobrados, porque recebemos muito. Nós recebemos muito, principalmente nos tempos atuais, que nós já estamos, as informações, as instruções que nós recebemos, já é o somatório, né, de muito conhecimento, de muita doutrina espírita que foi desenvolvida, né, foi comentada pelos espíritos. Agora, se nós soubermos aproveitar esses ensinamentos, muito mais nos será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga a respeito. Então, o espiritismo, né, vem multiplicar o número dos chamados através do esclarecimento das consciências e pela fé que ele proporciona. E com certeza também multiplica e multiplicará o número dos escolhidos. Conhecer os princípios espíritas e não se esforçar por ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje é desprezar uma grande oportunidade de viver com mais segurança, com mais confiança em Deus, nos homens e em si próprio, sentindo-se sempre estimulado ao bem. Então, para a gente encerrar, meus irmãos, qual é o significado desse nosso tema da noite de hoje? Muito se pedirá a quem muito foi dado. Essas palavras, né, indicam que aquele que muito sabe tem muita responsabilidade comparado àquele que nada ou pouco sabe. E que, nesse sentido, quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratica, torna-se certamente culpado, porque nada poderá alegar em seu favor no tribunal da própria consciência. Aos espíritas muito será pedido, porque muito estão recebendo, mas, em compensação, aos que houverem aproveitado, muito será dado. Boa noite a todos, muita paz no coração de cada um. Vamos então agradecer ao nosso irmão Luiz Rosa pelo estudo dessa noite, agradecer ao jovem Gustavo pela leitura de nossa página e também lembrar aos companheiros que vão tomar o passe magnético que possam ficar para o final ouvindo a música até que ela termine. Vamos então fazer a nossa prece para encerrar essa primeira parte. Jesus, amigo querido, te agradecemos, Senhor, pelos momentos que aqui passamos em Tua presença,
ouvindo os ensinamentos do Teu Evangelho, mas pedimos ainda, Senhor, para encerrarmos a primeira parte do nosso trabalho, que nos auxilie na tarefa de modificação de nós mesmos e, consequentemente, Senhor, na cura que procuramos para o nosso corpo, mas também para as nossas mentes. Agradecidos, Senhor, por essa oportunidade, te pedimos a permissão para encerrar a primeira parte do nosso trabalho desta noite e darmos início à segunda parte através do passe magnético. Obrigada, Senhor, por tudo e nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.